Isaque foi o filho da promessa, todos nós conhecemos, e Deus fez com que Abraão, com 100 anos, gerasse Isaque. Então Isaque, ele foi gerado com 100 anos que seu pai tinha, né? Então Isaque foi um filho abençoado por Deus, e nós vamos ver a partir desse momento como é que Deus segura exatamente a madre de Sara para que Abraão venha ter 100 anos de idade e venha gerar um filho que tornou-se um filho brilhante e conhecido por todas essas eras. Nós conhecemos que nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, Isaque é o nosso assunto de hoje que nós vamos estudar nesse momento. Então, nós temos logo aqui a bênção de Deus sobre Abraão tendo seu filho Isaque, com 100 anos de idade. Nós podemos ver que na Bíblia nós temos aqui, abra sua Bíblia aí e acompanhe conosco, exatamente a maneira de Deus trabalhar para que venha a nascer filhos como aconteceu aqui com Abraão, como Isaque. Então, filhos que venham ser gerados a partir dos 100 anos de idade. Vocês podem ver isso em Gênesis, vamos aqui devagarzinho para todos compreender, capítulo de número 5, versículo de número 6. Sete gera com 105 anos. Então, filho de Adão, Sete, ele vai gerar com 105 anos. Então, veja, mais de 100 anos, né? A partir dos 100 anos para cima. Então, nós vemos o seguinte, que quando Sete vai gerar com 105 anos, ele vai gerar quem? Ele vai gerar exatamente a Enos. Então, Sete gera com 105 anos a Enos. Enos vai gerar com 90 anos. Veja, meus irmãos, 90 anos, menos de 100 anos de idade. Ele vai gerar quem? Cainã. Então, Enos gera Cainã. Cainã vai gerar com 70 anos, menos de 100 anos de idade. E ele vai gerar quem? O Cainã, ele vai gerar o Malael. E Malael vai gerar exatamente com 65 anos, menos de 100 anos de idade. Ele vai gerar a quem? A Jared. E Jared vai gerar com 162 anos. Ele vai gerar quem? Ele vai gerar Enoque. Aqui nós temos a continuação. Matusalém, ele vai gerar com 187 anos. E ele vai gerar quem? Matusalém? Lameque. Esse Lameque aqui vai gerar com 182 anos. Ele vai gerar quem? Noé. Então, Lameque gera Noé. E Noé vai gerar com 500 anos. E vai gerar 3 filhos. Sem, Cão e Jafé. Vejamos. Olha, meus amados irmãos, nós podemos ver o seguinte: depois de Sete
Depois de Sete, 105 anos. Ele serviu a Adão 105 anos para poder gerar o seu filho, Enos. Então a bênção de Deus estava exatamente aqui, ó, em Sete, gerando com mais de 100 anos, ou a partir dos 100 anos, ele gera um filho abençoado. Quem foi Enos? Enos foi um adorador. E nós vemos que Enos vai agora gerar o seu filho com 90 anos. E 90 anos é menos do que 100. Então, não seguiu o exemplo dos seus pais, que geraram acima de 100 anos, ou a partir de 100 anos. E aqui nós vemos que, com 90 anos, Enos gerou quem? Cainã. Quem foi Cainã? Onde está a sua história? Onde Deus se revelou? Então, aqui nós temos a primeira geração, aqui nós temos a segunda geração. E Cainã, com 70 anos, ó, menos, nós podemos ver, ó, só menos, ó, 90, 70, 65, só aqui, ó, que nós temos mais de 100 anos, só aqui, ó, quando chega em Jared. Então vamos aqui. Cainã, quem foi? Nós não conhecemos muito a sua história. Ele vai gerar com 70 anos. Ele gerou quem? Malael. Então Malael, quem foi Malael? Quem foi esse Mala? Quem foi? A Bíblia não fala sobre ele. Nós não vemos Deus se revelando. A Cainã se revelou a Enos, porque Enos foi um adorador e começou a invocar o nome do Senhor. Por isso que ele foi um homem abençoado por causa de Sete. Porque Sete serviu a Adão por mais tempo, 105 anos, e gerou a Enos. Por isso que Enos foi abençoado. Mas Enos não gerou com mais de 100 anos, gerou com 90. Por isso que gerou um Cainã. E aqui nós vemos que Cainã gerou com 70 a Mala, o Malael. E o Malael vai gerar com 65. Quem? Um Jared. Agora, quando chega no Jared, nós estamos na quarta geração. Nós temos a primeira com Enos, segunda com Cainã, terceira com Malael e a quarta com Jared. E na quarta geração, sempre Deus vai falar com alguém. Foi Deus quem falou para Abraão. Abraão, tu serás uma bênção. Eu multiplicarei a tua semente. E Deus falou que a semente seria multiplicada e seria exatamente cativa a uma terra alheia, que era o Egito, terra estranha. E depois, na quarta geração, Deus fazia subir, tirar esse povo exatamente dessa terra. Foi aonde Deus levantou Moisés e tirou o povo do Egito, depois, na quarta geração. Então, na quarta geração, sempre Deus vai trabalhar em prol de alguém. E aqui na quarta geração, depois de Enos, nós temos Cainã, Deus não fala, Malael, Deus não fala, e Jared agora, com 162 anos, agora sim, com mais de 100 anos, 162, ele vai gerar quem? Um Enoque. Agora nós podemos ver Deus na história. Veja, meus irmãos, isso é Bíblia. Veja aí Gênesis capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 5. E você vai ver que Enoque andou com Deus. Enoque foi um homem que agradou a Deus, foi um arrebatado. E desta forma, Enoque serviu a Deus. Quando chega exatamente aqui, em Matusalém, veja, ele foi gerar seu filho com 187 anos. Ele gerou quem? Lameque. Esse Lameque aqui não é o Lameque de Gênesis 4 e 24. Aquele que é da descendência de Caim. Não. Esse Lameque aqui é o Lameque que veio restaurar o nome verdadeiro. Esse Lameque aqui é o Lameque, pai de Noé. Então, Matusalém, ele vai gerar quem? Um Lameque, que ele vai profetizar
exatamente sobre o homem que vai vir. Olha aí quem é, seu filho Noé. Então ele vai profetizar que vai vir um restaurador da terra, da maldição. Então ele está profetizando sobre o seu próprio filho, que vai vir exatamente depois, quando ele tiver 182 anos. Aí vai ser gerado quem? Noé. Quando chega em Noé, ó, ele foi gerar com 500 anos. Colocou todos no bolso. Ó, aqui 105, 162, 187. Noé colocou todo mundo aqui no bolso, porque ele foi gerar com 500 anos. E ele gerou quem? Três filhos. Ele gerou trigêmeos, porque foi no ano 500 de Noé que ele gerou a Sem, Cão e Jafé. Não foi no 500, 501, 502, não. Foi no ano 500 que ele gerou 3 filhos, certo? E exatamente os 3 mundos que existem. Primeiro, segundo, terceiro mundo. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de mostrar para os irmãos o seguinte, que os filhos abençoados por Deus, eles foram gerados depois ou a partir dos 100 anos. Por exemplo, Sete foi um homem abençoado porque ele gerou depois dos 105 anos, depois dos 100 anos, gerou quem? Enos. E Deus falou com Enos, foi um adorador. Agora Enos foi gerar com 90 anos, não seguiu o exemplo, aí gerou um Cainã. Quem foi Cainã? Nós não temos menção. Malael também, 65 anos também. Somente em Jared, com 162 anos, aí sim, com mais de 100 anos, vai gerar um Enoque, um arrebatado. Aí Deus novamente fala aqui. Quando chega aqui em Matusalém, que é uma Bíblia viva, viveu 969 anos, aí nós vemos que ele foi gerar com 187 anos. Gerou a Lameque. Lameque também teve comunicação com Deus, porque foi um profeta, foi pai de Noé. E ele foi gerar com 182 anos, mais de 100 anos, e gerou a Noé. Não precisa nem falar quem foi Noé. Então veja que a Bíblia, dentro da sua genealogia, vai mostrar que Deus fala por meio de filhos, de pais, que serviram mais tempo aos seus pais. Ou seja, os filhos que serviram mais tempo aos seus pais, eles vão ter filhos brilhantes. Por exemplo, se um filho, 14 anos, 15 anos, quer chutar o balde, o pau da barraca, quer sair de casa, e o pai ensina, meu filho, fica dentro de casa, vamos aprender, vamos... E o filho não quer, sai, eu vou casar 14 anos, 15 anos, quer se ajuntar e etc. Esse filho não vai ter filhos brilhantes. A probabilidade desse filho é ter filhos sem ser abençoados. Primeiro, os filhos precisam aprender. E os filhos com 14, 15 anos ainda não têm o aprendizado necessário para encarar uma vida, para encarar exatamente uma paternidade. Então Deus mostra exatamente que quem mais serve aos seus pais são esse, pelo tempo que ele serve aos seus pais. Deus coloca um prêmio lá na frente. Um filho vai nascer na história dele e ele vai ser brilhante. Por isso que Deus segurou exatamente a madre de Sara e somente com 100 anos de idade, Abraão gera exatamente Isaac, para mostrar que Deus, na história da humanidade, ele abençoa filhos que nascem a partir dos 100 anos, quando o seu pai começa a gerar.